Vamos começar? Está na nossa hora. Hoje nós temos aí um tema esse aí, o homem e seus corpos, né, os seus veículos. Antes eu gostaria de contar uma historinha. Uma historinha das pessoas apaixonadas e a lua. Vocês acham alguma relação entre a pessoa que se apaixona e a lua? Acham que tem? Todo mundo quando se apaixona começa a olhar para a lua, vocês não acham? E aí se escreve mil e uma coisa, né? A lua está muito associada a paixões, de modo geral. Existem livros e livros, todos feitos em cima dessa história toda. E essa história conta mais ou menos isso. Um escritor que era um homem apaixonado e baseou todas as suas histórias nessas coisas, de acordo com o que ele via, que ele pensava. E então ele tinha inúmeras citações, inúmeras coisas relacionadas à lua, porque ele sempre contou livros apaixonados. Um dia, ele foi para uma fazenda de um amigo e lá ele simplesmente começou a andar sozinho e se perdeu. E começou a andar e passou um dia, passou dois, passou 3 dias, chegou a fome, chegou o desespero, chegou tudo que você possa imaginar. Ele, tão cansado que estava, caiu lá, olhou para cima. Quando ele olhou para cima, que ele viu a lua, a primeira coisa que veio na cabeça dele era que a lua era um pedaço de pão. E ali ele teve um insight. Ele disse assim: eu escrevi tantos livros e eu falei tanto sobre a lua, mas na verdade eu nunca falei sobre a lua. Eu falei sobre mim mesmo. Porque naquela hora, o que ele via era o que a fome representava. Então ele não estava falando sobre a lua. A lua não é um pedaço de pão, jamais foi. Mas ele viu a lua naquele momento como um pedaço de pão. E ele viu porque ele estava motivado por uma grande necessidade. Assim são os apaixonados. Eles quando falam, não falam da lua, não falam do objeto da sua paixão, eles falam de si mesmo. Porque eles não estão vendo a coisa como ela é, como ela existe em realidade. Eles estão projetando o que eles têm dentro de si com relação àquele assunto. Tudo bem até aí? Em se tratando deste tema, o homem e seus corpos, existem por aí trilhões de livros falando sobre isso. E a maioria deles, eu pelo menos enquadro nesse tema. Pessoas apaixonadas, devotos. A devoção é uma forma de paixão, que quando escrevem, falam mais de si mesmo do que realmente do objeto observado. Então, se vocês entrarem por aí na literatura universal, vocês vão encontrar inúmeros exemplos disso. Pessoas que falam dos chakras, e o chakra roda para um lado, na mulher roda para o outro, e pessoas que falam com os desenhos, com não sei com o que, são pessoas que geralmente nunca viram um chakra. Eles estão falando muito mais de si mesmo do que realmente existe. Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Essa frase estava lá no templo de Delfos. Quando Sócrates viu isso, começou a entender muitas coisas. Vamos falar um pouco então do que vem a ser isso. Quem ou o que somos nós? Você já parou para pensar nisso? Quem é você? Geralmente a gente pergunta: quem é você? Você diz sua profissão. Não estou fazendo essa pergunta. A alma, a personalidade, o eu, o ego, o eu verdadeiro, o self, o espírito, a consciência, o Atman, o eu superior, o eu inferior, o Deus, a verdade, a existência, como quer que você possa chamá-lo, todas as palavras foram tentativas do homem de entender a si mesmo. E nesta tentativa de entender a si mesmo, as várias religiões e filosofias que se ocuparam deste tema, cada uma escolheu uma palavra diferente. E esse é um dos primeiros obstáculos. No mundo da ciência, nós temos uma linguagem própria. Então, quando um fala, o outro entende o que ele quer dizer exatamente, porque as palavras são mais definidas. No mundo religioso, no mundo filosófico, seja de que época ou de que lugar seja, geralmente isso não aconteceu. Então, você tem que ler um livro deste tamanho para saber que aquela linguagem que o cara usou queria dizer a mesma coisa que você tinha visto em outro. Só que a linguagem era outra, as palavras eram outras, ele estava querendo dizer aquilo mesmo que o outro estava dizendo. Por que não existe essa uniformidade? Não existe porque são pessoas apaixonadas, são devotos, e que, portanto, a verdade deles é a única. Não pode se misturar com as dos outros. Como um apaixonado jamais pode dizer
algo que não seja do objeto de paixão dele. A mulher por quem ele está apaixonado é a mulher melhor do mundo. Concorda comigo? Nenhuma outra se iguala, a não ser que a paixão acabe. Aí quando a paixão acaba, aquele mesmo objeto vira a pior pessoa do mundo. Ou seja, ele nunca viu a pessoa na realidade. Ele projetou dele o que ele queria que lá existisse. Ela nem é boa, nem é má. Ela é o que ela sempre foi e que você nunca viu. Isso é o que acontece com os devotos. Quando eles têm uma devoção por alguma coisa, eles não veem a coisa. Os corpos têm anatomia, fisiologia, e ninguém consegue, com um passe de mágica, abrir canais, fazer não sei o que como todo mundo faz, alinhar A com B, com C, com não sei o que, como você vê por aí. Tudo isso é questão de paixão. Porque do mesmo jeito que eu não posso chegar para você e dizer assim, eu vou colocar um novo coração em você, eu vou abrir agora a veia horta descendente em você, ou vou colocar uma outra horta descendente, por que não? Isso é possível? Não. Seu corpo tem uma fisiologia, os outros corpos têm uma parafisiologia, que ninguém consegue fazer de uma hora para outra com passe de mágica. Então a gente vê livros e mais livros por aí, pessoas e mais pessoas por aí, abrindo chakra, fechando chakra, invertendo chakra, abrindo canais que ninguém sabe onde eles vão achar essas coisas. Por quê? Porque são pessoas apaixonadas, nunca experimentaram a vivência com um corpo que ele mesmo possui. É tudo crença e imaginação. Tudo bem até aí? Ok. Então todas essas palavras aí que os homens usaram refletem isso. A desconhecimento de si próprio. Porque se eu começasse a ver a mesma coisa que você, nós iríamos dizer a mesma coisa. Mas como você vê o objeto da sua paixão e eu vejo o objeto da minha paixão, eu digo uma coisa, você diz outra. Assim é no mundo religioso, assim é no mundo místico, assim é no mundo filosófico. Cada um dizendo muito mais de si do que o objeto de pesquisa. Vamos falar então, vamos chamar assim, simplificar, consciência, tá certo? E os veículos por onde essa consciência se manifesta. Por exemplo, você acha que você é o seu corpo físico? Alguém já parou para pensar e perguntar se eu sou meu corpo físico? Alguém se identifica totalmente com ele? Você já pensou nas suas emoções? Você é suas emoções? Por que é que você sente o que você não quer? E o que você quer, você não sente? Onde está você aí? Já percebeu isso? Já experimentou isso? Você é os seus pensamentos? Porque se você é, por que você não pensa o que você quer? Por que é que você não pensa o que você não quer? Já percebeu isso em você? Quando você está apaixonado, você não tem sentimentos. Os sentimentos têm você. Dá para perceber isso? Então, quando o homem começa a observar a si mesmo, ele começa a fazer essa desidentificação, que é o primeiro passo para viver com consciência esses outros veículos. Se ele não fizer este caminho, se ele se entorpecer, ele não vai ver isso, porque isso precisa de acuidade, percepção profunda. Então ninguém que usa, por exemplo, drogas, alucinógenos, chegará a essas conclusões, porque eles vão ver única e exclusivamente o objeto da sua paixão e não a coisa na sua realidade. Até aí tudo bem? Você já viu um bêbado ter mais lucidez do que uma pessoa em tese sem beber? Já? Qualquer um que usa entorpecente sabe que a sua lucidez baixa. Para você entender as coisas da vida, é preciso lucidez cada vez maior e não menor. Para acabar com a dor, chama anestesista. Quando ele botar você em coma, você vai sentir dor nenhuma. Mas para acabar o sofrimento, é preciso lucidez cada vez maior. Para entender mecanismos, circunstâncias e tudo mais. Não é entorpecendo-se que se livra do sofrimento. É ao contrário. Então vamos usar apenas esses nomes aí para não confundir muito. Hoje em dia, na humanidade, nós temos então 12 escolas que formam o conhecimento humano.
6 religiões orientais, o brahmanismo, o budismo e o zoroastrismo, 3 ocidentais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, 6 filosofias orientais, o taoísmo, o confucionismo e o yoga, e 3 ocidentais, a grega, o espiritualismo e o materialismo. Todo e qualquer conhecimento que existe hoje na face da Terra brotou de um desses conhecimentos. Todo e qualquer. Agora, o engraçado que eu vejo assim é que muitas pessoas têm coisas que foram ditas 500 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, mas volta hoje com uma nova roupagem, travestido com uma nova palavra, novo nome. O pessoal diz assim: que coisa nova. Eu digo: meu filho, você está dando a maior prova de burrice, falta de conhecimento. Vá ler que você vai ver que aquilo já existe lá atrás. Alguém já falou disso e você está começando a descobrir a roda. A roda já foi descoberta. Então, tudo que você possa imaginar está aí nessas formas de conhecimento. Cada um usando uma linguagem própria, um meio próprio, uma coisa adequada ao seu povo, à sua cultura, à sua época, mas sempre falando a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. De todos esses caminhos aqui, apenas este é o mais atual, o materialismo. E este é o único, veja bem, dessas 11, todas admitem a vida pós-mortem. Apenas uma forma de conhecimento não admite, que é o materialismo hoje e científico. Todos os outros conhecimentos admitem isso. Depois desta vida, a vida continua. Cada um interpretando ao gosto da sua paixão, é claro, da sua preferência, da sua maneira, mas todos concordam com um ponto crucial: existe vida depois da morte. E se existe, deve ser algo que não é material, porque o material eu já vi: quando alguém morre, se decompõe, fica nada. Então o que é em você que é imaterial? O que é que você acha que é? Eu acho que é o que você pensa e o que você sente. Isso é imaterial, concorda comigo? Ou você tem alguma coisa mais imaterial do que isso? Então, se deve sobreviver alguma coisa assim. Se para eu me manifestar aqui agora, eu preciso de um arcabouço, meu cérebro não pode ser nas pernas, tinha que ser aqui em cima, não sei porquê, mas está sendo assim. Os outros veículos por onde eu vou me manifestar deve também ter um arcabouço. É isso que nós estamos chamando de veículos por onde a consciência se manifesta. Fica claro assim? Extremamente fisiológico. Não estamos interpretando ao bel prazer das nossas paixões, mas simplesmente somando A mais B igual a C. Então vamos definir, né? Nós precisamos de definição. Então, o que seria a consciência? O que seria você? Existem trilhões de definições para a consciência. Se botar a palavra ali alma, vai aparecer uma deficiência, uma definição. Se botar espírito, uma outra definição. Dependendo da filosofia, religião, vai haver definições que não acabam mais. Vamos chamar assim: atributo do conhecimento interior da própria existência e de suas modificações, altamente desenvolvidas na espécie humana. Só. Então você, este ser que está aí por trás de tudo isso, que pensa, ou melhor, que tem pensamentos, ou os pensamentos têm em você? Que tem sentimento, ou os sentimentos têm em você? Este ser que você nem sabe quem é, mas que você já se fez a pergunta: quem sou eu? Chamamos de consciência. Independente por onde você está se manifestando. Por onde você se manifesta? Pelos veículos, que seria um corpo físico aqui. Tudo bem até aí? Ok. Acredita-se, por todos os outros caminhos que já falei anteriormente, que acreditam e aceitam na vida pós a morte, que este ser é indestrutível. Nada pode destruir. Nenhum objeto ou criação deste mundo humano parece que pode destruir a consciência. Nem o uso do Napam,
nem o emprego de outros agentes desfolhantes, nem a explosão da bomba de hidrogênio, nem a utilização da bomba de nêutrons, qualquer coisa. O espírito em si parece ser indestrutível. Todos concordam com isso, aqueles que acreditam nesse processo. Se você vai para o inferno, o quinto dos infernos, o sexto dos infernos, para o limbo, se você vai para os registros não sei de onde, eu não sei, entenda bem. Mas todos acreditam que, de alguma forma, nós nos preservamos. E por incrível que pareça, os materialistas começam a fazer pesquisas que mostram que é possível realmente isso. Não é uma unanimidade, mas muita gente já defende isso com princípios puramente materialistas. E essa indestrutibilidade. É bom saber que nada pode destruir você, não é? Então quem tiver com ideia de se matar, dar um tiro na cabeça, pensa duas vezes, bicho, porque o negócio tá bem assim não. E se tu não morrer, hein? Se apenas o corpo se acabar, como é que fica? Mas eu não acredito nisso. Bom, e tua crença impede a realidade da vida? Porque os religiosos pensam nisso, eles acham que o que eles acreditam passa a existir ou não existir. Já perceberam isso? Se eu não acredito nisso, isso não existe. Ou se eu acredito, passa a existir. É como você vê aí nos que eu chamo de masturbadores mentais, os indivíduos intelectuais que procuram na Bíblia dos cristãos a explicação para a reencarnação, por exemplo. Então ele já acredita a priori que a reencarnação existe. Aí procura nos textos bíblicos tudo que diz assim, que aponta para que aquele negócio que justifica o que ele acredita. Aí quem não acredita faz a mesma coisa. Vai lá, pega todas as partes e diz, olha aqui, é impossível existir, fica dessa guerrinha, né, de um prazer solitário e improdutivo, que não leva nada a ninguém, a não ser ele se embriagar em si próprio, que está apaixonado. Não vê a realidade, vê o que ele quer ver. Tudo bem até aí? Ou seja, masturbação mental, prazer solitário e improdutivo. Então, é isso que a gente tem visto por aí. A individualidade humana ou consciência não se limita ao corpo humano visível. Ela é constituída pelo conjunto de elementos que se encaixam uns nos outros. Que são o quê? Os veículos de manifestação da consciência. São os instrumentos ou corpos pelo qual o ego, o espírito ou a consciência se manifesta nos universos, tanto físicos como extrafísicos. Por que eu coloco primeiro essa palavra extrafísico? Nós não gostamos da palavra espiritual. Quando a gente usa essa palavra espiritual, ela se vincula à religião, seja ela qual for, a uma filosofia, e você já vê que a pessoa que fala isso, ela não tem experiência nenhuma com a coisa. É como se eu dissesse assim, todas as pessoas que vivem em Caruaru são santos. Você que é de Caruaru, você vê que lá só tem santo? Eu não vejo nenhum santo lá. Sim, tudo bem. Saí de lá e... Não ficou nenhum, né? Tá bom. Ou seja, quem já foi em Caruaru sabe que Caruaru tem várias pessoas e que lá não tem santos. Mas quando as pessoas falam assim, mundo espiritual, vou para o mundo espiritual, você pensa que ele virou santo. E isso reflete essa mesma afirmação se eu dissesse assim, em Caruaru todos são santos. O mundo é extrafísico. É só diferente porque não é no físico, mas somos nós que vamos para lá amanhã. Quem são os defuntos? Melhor, quem são os fantasmas? Senão nós, que vivemos em corpo físico e que amanhã não estamos mais no corpo físico. E você acha que a gente chega lá e vai ficar tudo espiritualizado? Não vai, minha gente. Já imaginou? O céu do protestante vira um inferno em 15 segundos. Porque eles não se entendem nem aqui. Imagina quando tiver todo mundo lá junto, vai virar um inferno numa hora. Não tem como viver dessa forma. O céu do católico é um saco. Você não suportaria viver nele. Já imaginou anjinho, diazinha e tudo, tocando harpa para você 24 horas por dia? É um saco. Se o céu for isso, eu prefiro o inferno. Sinceramente, né? O do muçulmano é que é terrível. Eu vou para o céu do muçulmano, eu vou estar lá, sabe por quê? Com 72 virgens. Mas nem de virgem eu gosto. Imagine 72. Eu vou fazer o quê? Eu não dou conta de uma sequer, minha filha. Eu vou ficar com 72. Para quê?
Minha vida vai virar um inferno num negócio desse. Então quando você morre, você fica como você é. Tá? Não vai virar. E eu acho engraçado aquele negócio das reuniões religiosas. Aí o pessoal baixa, incorpora uns outros, né? E ficam dizendo assim, meu irmãozinho, e não sei. Ninguém se trata de irmãozinho no extrafísico, rapaz. Que conversa é essa? Deixa disso. Ou seja, isso é o quê? É as paixões. Quando você está apaixonado, você não chama o outro de benzinho, de não sei de quê. Né? Aquela coisa toda melosa, que é mentirosa, mas é. Né? Você não sente isso desse jeito? É assim que eles fazem. O devoto faz isso. Ele traveste o espírito que ele recebe para as culturas que ele tem. O espírito que baixa na Umbanda é o mesmo que baixa no Kardecismo. É o mesmo que baixa lá no budismo, quando o Dalai Lama quer falar com quem? Com a pitonisa, com o oráculo. Quem é esse indivíduo? Um médium, eles detestam essa palavra, né? Mas é alguém que está no meio de um plano e outro, recebendo uma instrução de um outro que está lá. Mas se você disser essa palavra, a coisa fica feia. Se disser para os teosofistas que Blavatsky é médium, eles não vão gostar. Porque médium é uma palavra usada no espiritismo kardecista. E Blavatsky era um canal dos mestres, não um médium. Vê que essa discussão não tem sentido? Que isso é discussão de apaixonados, que não estão vendo a realidade como ela é, mas estão preferindo como eles a preferem ver. O devoto tem disso. Então não dá para falar com o devoto de uma forma fisiológica, porque ele vai sempre colocar o objeto de paixão dele em segundo plano ou em primeiro plano. Então nós temos mais ou menos isso aí, ó, corpo físico ou soma, o corpo energético ou duplo etérico, o corpo emocional ou psicossoma, corpo mental ou mental soma e corpo intuitivo. Já complicou, né? Porque cuidar de um corpo só já é ruim. Imagina que esse horror de corpo agora para cuidar. Mas não para por aí. Seria mais ou menos isso assim, ó. Aqui está colocado em duas dimensões. Temos que representá-lo dessa forma. Mais um corpo, depois um outro, depois um outro, um outro. Tudo isso entrelaçado, um dentro do outro. Tudo existindo ao mesmo tempo, só que em frequências e dimensões diferentes. Então aqui e agora eu estou com o meu corpo mental, com o meu corpo emocional, com o meu duplo etérico e o meu corpo físico, tudo juntinho. Se eu me projetar, sair em plano astral ou plano extrafísico, eu tenho que sair em outro veículo. Geralmente o veículo daquele plano. Então eu vou sair com o corpo astral ou com o psicossoma. Os nomes são os mais variados possíveis. Mas não fica por aí. Dependendo da denominação, da teoria, por exemplo, os teósofos falam disso aqui. Físico, astral, até aqui, mais ou menos há uma unanimidade nas palavras. Quando chega em mental. Aí aqui, ó, que eu chamei de intuitivo, já chamam de búdico. Depois vem o nirvânico, paranirvânico e maha paranirvânico. Ou seja, um além do outro. Esse prefixo aqui, para, significa além de. Então, se eu já estou no nirvana, eu estou além do nirvana e aqui, além do além. Dá uma confusão no juízo. Se você escolhe uma filosofia e escolhe esta linguagem, você vai ter que saber que existem outras pessoas falando a mesma coisa, usando outras palavras. Até você descobrir o que ela tem que estar para dizer, porque, por exemplo, um usa ego, aí o que um chama de ego, o outro chama de personalidade. Aí o que o outro chama de personalidade, o outro chama de individualidade. E você vai ver as denominações, são as mesmas coisas, só com o nome trocado. De quem ele estava falando, pelo amor de Deus? Isso dificulta o conhecimento das pessoas. Isso não facilita o entendimento das coisas. Então, mas é isso que nós temos, não temos como fugir da realidade. Outra denominação: físico, emocional, mental, intuitivo. Aí vem o espiritual. Então, quando o espírita fala mundo espiritual, ele está falando, usando esta palavra, mas ele está se referindo a este plano aqui, ó, emocional. Quando alguém fala mundo espiritual, está falando desse aqui, se for nesta escola. Então já é algo acima do intuitivo. Veja como é complicado entender cada palavra que se coloca nesse, né? Dificulta isso? Muito, muito. Porque você não sabe como o cara está falando, o que é que ele está falando. Agora eu vou perguntar a você o seguinte: sabe a história do barqueiro que estava atravessando um rio?
levando um PhD consigo para atravessar o rio, sabe dessa historinha? Vou contar para quem não sabe. O cara vai lá atravessando, aí o doutor pergunta para o remador: meu filho, você estudou o quê? Ele disse: não estudei nada não. Não estudou nada, você não sabe de nada? Não sei. Perdeu metade de sua vida. No meio do rio, o barqueiro pergunta: doutor, o senhor sabe nadar? Não sei. Então o senhor perdeu sua vida toda porque o barco está furado. Ora, se você está atravessando o rio, a primeira coisa que você precisa saber não é a teoria sobre a água, é nadar. Se você souber a teoria da água, não vai lhe salvar. Então, em vez de você pensar aqui, ó, vou me projetar em plano, em consciência cósmica, meu filho, pense no mais óbvio. Domine um pouquinho suas energias para melhorar suas emoções, pronto, já está ótimo. Se você fizer uma auto-observação e começar a criar uma desidentificação em você, não sou meu corpo físico. Na hora que isso não for teoria, que for um fato, na hora que você morrer, você estará em melhores coisas do que quem não está. Não haverá apego ao corpo, não haverá dependência do corpo, não por teoria, por experiência, é completamente diferente. Se você se aprofundar um pouco mais e descobrir que existe um monte de emoções dentro de você, que você não controla, que você não sabe de onde vem, que aquelas coisas existem em você e que aquilo não é você, você vai começar a entender muitos aspectos internos. Para que você vai se culpar se você não controla as coisas? Se você se aprofundar um pouco mais e descobrir que você não é os seus pensamentos, por experiência e não por teoria, você vai começar a entender muitas coisas que os outros fazem, porque eles também não têm controle, como você também não tem. Nascerá em você uma certa compaixão para entender os outros. Isso é muito mais prático e objetivo do que memorizar todos esses nomes e não saber fazer nada disso. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Você está no rio, meu filho, aprenda a nadar, pelo amor de Deus, é a coisa básica. Você veio para aqui para quê? Para teorizar a vida ou para viver a vida? Você acha que se você escrever o nome num papel, água, e comer, você vai matar sua sede? Você terá que beber a água. Deus é uma experiência, não é uma teoria. Ou você experiencia ou não terá o menor sentido para você. A vida é para ser vivida, experimentada, não para ser simplesmente teorizada, mas isso ajuda. Teoria ajuda, é a nossa masturbação mental, faz parte, é divertido tudo isso. Veja dessa forma. Mas olhe o mais óbvio para você, mais urgente. Esses veículos de manifestação na consciência intrafísica, no estado de consciência, coexistem, coabitam no mesmo local ou espaço da Terra. Contudo, cada um vibra numa frequência própria. Já tenho falado isso. Vocês já perceberam, já saiu por aí em várias pesquisas científicas que se achava que o átomo era a menor partícula. Hoje em dia ninguém afirma mais isso. O átomo é formado por núcleo, elétrons ao seu redor. Entre eles há um espaço gigantesco. Há mais espaços do que coisas sólidas. É nesses espaços que as outras dimensões passam. Dá para entender isso, não dá? Isso aqui não é tão sólido quanto a gente pensa. Aqui tem mais espaços do que tudo. Isso aqui é um equívoco dos nossos sentidos. É por a gente não poder ver os átomos que a gente interpreta isso como sólido. Mas não é tão sólido assim. Há mais espaço entre tudo isso do que matéria sólida. Isso são os materialistas que dizem. A matéria foi desbancada. Portanto, ser materialista hoje é dar o maior sinal de ignorância. Porque hoje nós vivemos na época da energia. Matéria é energia condensada, isso já se fala por todo canto. Então como é que você é uma coisa que é consequência de outra que por sua vez não existe? Você é materialista, mas a matéria não existe como você pensa. Como é que você pode ser isso, meu filho? Você tem que repensar seus conceitos. Ou seja, você é uma prova viva que você vive 2 séculos atrás. Você não está vivendo hoje. Você é um bicho do passado. Porque hoje já mudou completamente as coisas. Corpo físico ou soma humano? É um corpo
do indivíduo do reino animal, do ramo Chordata, da classe mamífero, da ordem primata, da família Homanídea, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens, o mais elevado nível de desenvolvimento animal sobre a Terra. Isso é o nosso corpo. Tudo bem? Todo mundo estudou essas coisinhas aí, sabe o que é isso, né? É a substância física ou estrutura material de cada homem, mulher ou criança. É o corpo que se alimenta de comida, sente os efeitos da fadiga, sofre o desgaste, a degeneração e a desintegração. Isso é o corpo físico, tá aí. Uns belos, outros feios, uns vivem muito, outros vivem pouco, uns pretos, outros brancos, de toda espécie que você quiser existe. Agora nós, né, achamos que o ideal tem que ser aquele. Isso é um grande problema. Queremos sempre imitar uns dos outros, né? E a natureza toda é a diversidade, a natureza não imita nada, mas nós queremos ser isso. Aí criamos moda, né? Costume, vai ficar tudo igualzinho. Não existe isso na natureza. Depois a gente se reclama que a gente sofre. Não, sofre porque está indo de encontro ao que é natural, né? Já imaginou você querer agora, eu vou virar Jesus? Aí vai lá, aí deixa a barba crescer, né? Começa a usar aqueles panos, aquelas coisas para ser igualzinho a Jesus. É assim que eles fazem. Então vai ser budista, aí veste né? Aquelas roupas do budismo e vai fazer aquelas coisas tudinho. Meu filho, para que isso? Aí quando você morrer, chega lá para o seu Deus, ele pergunta, mas para que isso? Mas eu quero ser igualzinho a Jesus. Mas eu não quero, eu já tenho um Jesus, eu quero você, meu filho. E você fica se travestindo com outra coisa. Deixe disso, seja você, floresça. Esse é o meu objetivo. É que você floresça e não que seja igual aos outros. Mas nós queremos fazer isso. E daí vem uma série de sofrimentos. O corpo vai fazer a mesma coisa. E uma coisa engraçada para o nosso corpo é isso aí, ó. Alguém tem aqui 40 anos? Tem? Ok. Então, o seu corpo, que você diz que tem 40 anos, não tem. Porque as células estão se renovando constantemente. Então, por exemplo, se você hoje se diz que com 40 anos, você sabia que a pele, a camada externa, tem apenas 2 semanas? As células morreram e outras foram feitas, criadas novamente. Você sabia que seus ossos têm apenas... Cadê os ossos? Osso tem apenas 10 anos. Não existe mais o primeiro osso que estava em você. Já criaram-se novas, as células morreram, outras foram nascendo, foram substituindo e tudo mais. É aí que está o processo de ou nascer um câncer ou se regenerar. É quando as células se refazem que elas podem caminhar para um caminho ou para outro caminho, dependendo do estímulo que ela tiver. Mas está tudo se renovando constantemente. Então seu corpo não tem isso. As células do seu sangue têm apenas 4 meses. Seu sangue já é outro, completamente diferente. Veja como nós nos desconhecemos. Nós desconhecemos o corpo físico, que tanto defendemos que somos nós. Imagine nossas emoções. Nós somos analfabetos emocionais. Nós dizemos que paz é a paz de cemitério. Quando tudo não acontece nada, estou em paz. Que paz é essa? Ou então, quando você está pé da vida, diz assim, me deixe em paz. Coisa mais ridícula, tu lá está em paz, bicho. Tu estás no inferno aí, está querendo dizer que me está para te deixar em paz. Nós não sabemos nada sobre as nossas emoções. Eu conheço pessoas que fizeram 10 anos de terapia para saber que eram ciumentas e invejosas. 10 anos, meu filho, para saber que você é invejoso? Mas tu é invejoso mesmo, porque tu não assumiu logo isso. Ou seja, ignorância emocional, entende isso? Porque tudo isso, nós somos indestrutíveis, mas nós somos extremamente frágeis. Uma palavra pode nos colocar no 20º céu. Uma palavra coloca a gente no 20º inferno. Já perceberam isso? Dito por aquela pessoa, naquela hora, naquele momento, naquelas circunstâncias, o mundo acaba para você. Como é que seres indestrutíveis, que sobrevivem a toda forma de destruição, são assim tão frágeis, tão delicados? Ou seja, nós não nos conhecemos. Então conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, é a palavra básica. Nosso lema aqui não acredite em nada do que a gente está dizendo, experimente. Viva por você mesmo, traga as consequências da sua experimentação. Isso sim lhe trará segurança, isso sim lhe trará respostas. Não o que os outros dizem,
Você já foi até agora fazendo isso? A religião mandou em você, os costumes mandaram em você, as tradições mandaram em você. Você nunca foi você mesmo, porque você também não sabe o que é você mesmo. Não foi assim? E você espera ser feliz assim? Você acha que o amor pode nascer aonde existe prisão? Mas todos nós dizemos que amamos. Concorda comigo? Nós nos enganamos com isso. Nós não sabemos o que é o amor. Nós não experienciamos isso ainda. Nós temos o que? Teorias sobre o amor, palavras mortas que não vibram em nada dentro da gente. Mas são bonitas, né? Mas quando tudo acaba, quando as luzes se apagam e você fica sozinho, você olha para dentro, olha, o que você vê lá dentro? Tem pessoas que não conseguem fazer 10 segundos de meditação, fechar os olhos e olhar para dentro. Sabe o que elas veem lá dentro? Nada. E o nada assusta. O desconhecimento, a escuridão. Então elas precisam voltar para fora, acender as luzes, ligar o rádio, encher com alguma coisa, com a televisão, com as pessoas, com tudo, para voltar para fora. Porque dentro não tem nada. Como você acha que ele vai descobrir essas coisas? Ou então entorpecer-se o tempo todo? Então veja bem, tem alguma curiosidade mais aqui? Deixa eu ver. O cérebro, infelizmente, de 40 anos, ele tem 40 anos. O restante do corpo, não. Tá certo? Tudo mais está diferente. Os músculos das costas, por exemplo, tem 15 anos. Podemos renovar? Podemos. Podemos mudar? Podemos. As células estão mudando. Se eu der um alimento adequado, se eu der umas condições adequadas, tudo se renovará. Tudo. Se eu tirar o alimento adequado e tudo mais, como essas células vão se formar? Você acha como vai ser? Deficiente, não é assim? A mesma coisa com as emoções, a mesma coisa com os pensamentos. Se eu não vou nutrir um ambiente propício, que pensamento surgirá então? Que sentimento surgirá então? Como ele irá ser formado? Depende do nutriente. Então, como é que eu estou nutrindo os meus pensamentos? Que ideias são essas? São ideias de apaixonados? E alguém que você perguntar assim, eu quero a verdade, ele diz, eu quero. Mas ele suporta a verdade, ele sabe o que é a verdade. Não conhece nem a si mesmo. Que verdade é essa? O duplo etérico é um invólucro vibratório, energético, luminoso, vaporoso, provisório, que coexiste estruturalmente e envolve o corpo humano, estritamente ligado à exteriorização de energia, ao cordão de prata, aos centros de força ou chakras, agente energético intermediário entre o psicossoma e o corpo humano. Então existe entre uma coisa e outra um corpo de energia. Você já se sentiu desvitalizado? Já? E às vezes você faz exames físicos, está tudo ok, tireoide está ok, ferro está ok, que aqui dá cansaço, você está tudo ok, mas não tem energia nenhuma. Já percebeu isso? Já conversou com alguém quando a pessoa saiu e você disse, ih, foi-se embora tudo? Já percebeu isso? Houve um processo de interação energética ali que desvitalizou você. Tem pessoas que quando saem de perto de você, você se sente revigorado, cheio de ânimo. O que foi que houve ali? Houve uma troca de energia. Que tipo de energia é essa? De onde ela vem? Vem desse veículo aí, desse duplo etérico, que tem milhões de nomes. Olha lá alguns sinônimos, eu botei só alguns, né? Campo ou corpo vital, corpo ou campo etérico, corpo ou duplo etérico, biossoma, corpo ódico, corpo bioplasmático, corpo do plasma biológico, corpo energético, equivalente ao corpo físico. Os hindus já o designavam como, não sei pronunciar essa palavra, veículo, tá certo? De veículo de etc. Desde conhecido há milhões de épocas por aí. Então tem nome que não acaba mais para um mesmo veículo. Será que não merece de sua parte pelo menos a curiosidade que 12 formas de gerar conhecimento até hoje da humanidade, e aí nós estamos com a humanidade já há alguns anos, todos eles falavam disso? Será que isso realmente não existe?
Uma pessoa diz, não, mas a acupuntura prova, a acupuntura é milenar, meu filho. Tem mais de 5 anos. Mas hoje está sendo conhecida de você, porque há 5 mil anos todo mundo conhecia. Não tem nada de novo ali. Tudo já foi dito. Você que nunca viu. A homeopatia sempre existiu. Nos tempos do Egito se fazia homeopatia. Regressão de memória. Nos tempos do Egito já se fazia isso, meu filho. Reaparece. Dá para entender isso? Nada de novo sob o sol. Não tem mesmo. Energia. Hoje é moda, né? Apareceu reiki, tudo que você possa imaginar tem por aí. Mas sempre existiu esse processo. Aqui, com os terapeutas de Alexandria, que tinha mais uma coisa parecida com o que a gente tem aqui agora. Mas o Oriente todo já usava isso há muito tempo. Mas os homens querem dar novos nomes para coisas antigas. E dão com aquilo que eu falei antes, com o olho do apaixonado. Então tem gente que abre canal em você que eu não sei como ele faz isso, mas ele faz. Tá? Hoje existe tecnologia que pode fotografar essas coisas. Nós até temos uma tecnologia dessa aí. E quando você vê que não é bem assim. Quando você vê um chakra, você vê, é isso que o pessoal vê? É. Completamente. Tem alguém que diz que tinha 9.900, ou melhor, 999 pétalas em cima do que tem aqui. Não sei quem contou, mas eles veem isso. E que é uma ilusão de óptica. Quando você coloca água na sua pia e abre a pia assim, ela não roda e gira. É isso que a energia faz. Aí você olha, não dá uma sensação que alguma coisa está rodando e que tem como se fossem palhetas de um helicóptero? É a mesma coisa. Ali não tem palheta nenhuma. Aquilo é uma ilusão de óptica. Quando os clarividentes viram isso, interpretaram dessa forma. Você tem que entender que é desse jeito. Fizeram o quê? Retrato falado dessas coisas. Então tudo que você tem em livro aí é retrato falado disso. Como antigamente se fazia com anatomia. Alguém olhava e desenhava. O retrato falado em criminologia é a mesma coisa. Alguém vai dizendo como você se parecia, o cara que é artista vai fazendo lá e termina fazendo um retrato bem parecido com o que é você. Não é assim? Mas tudo isso é retrato. É uma interpretação dos estímulos. Alguém diz que o coração é assim? Só quem não viu o coração, né? Porque quem já viu diz, meu filho, não parece nada com isso. Não é assim? É a mesma coisa. Então quando você sai do seu corpo físico e que você vê essas coisas por experiência própria, você vê que não é bem assim. Mas pelo menos eles estão atirando na direção certa. Não acertaram o alvo ainda, mas estão acertando na direção. E você sabe quem está equivocado. O pessoal diz que eu sou arrogante, mas é claro que eu sou. Nunca deixei de ser. Ora, como é que eu sei que alguém está errado em alguma coisa? Quando eu sei o certo. Concorda comigo? Se você é professor de matemática, você sabe um cálculo lá, manda o indivíduo fazer, ele faz, ele tem que dar a mesma resposta que você? Ou não? Tem. Se eu vou para Caruaru, eu tenho que descrever as mesmas ruas que você viu, não é assim? Se eu começar a dizer que Caruaru tem praia, tu que conhece Caruaru vai dizer, bicho, tem alguma coisa equivocada. Tu fosse em outro lugar, ou então te disseram que era Caruaru e não é, ou então tu é um baita mentiroso. Ou tu tivesse alucinação em Caruaru, passasse muita fome, aí visse um riozinho lá, imaginasse que era uma praia. Que é assim que eles fazem. Se intoxicam de várias substâncias para entrar em estado alterado de consciência e com isso dizer que vê a realidade. Eles vão ver praia em Caruaru, porque viram um riozinho que lá passava. Às vezes um esgoto, mas é interpretado como, se bem que os rios de lá fedem, né? Tudo bem até aí? Então, nós priorizamos aqui a experiência. Thales J que dá o curso aqui constantemente de projeção da consciência. Não acredita em nada que a gente está dizendo. Saia do corpo e vai experimentar essa nova dimensão. Vai ver que você tem outro corpo. Aí você deixa de acreditar nessas coisas e você sabe que a vida é assim. Passa a deixar de ter deduções lógicas, porque a lógica diz isso. Se você for inteligente, você vai olhar ao seu redor e você vai ver na natureza tudo se transformando. Uma planta nasce, as folhinhas ficam verdes, depois ficam sequinhas, caem, voltam para a terra, vira adubo, volta a ser planta de novo. Não é assim? Se você perceber, tudo na natureza segue esse caminho. Você faz xixi, ele volta para a água e volta a ser água de novo para você beber de novo. Não é assim? Porque com a gente seria diferente. Não é uma dedução lógica, mas isso não importa. Porque de lógicos o mundo está cheio. Nem por isso o mundo se tornou melhor. Mas a experiência faz isso.
Então, se você experimentar, você vai ter essa resposta por você mesmo. Esse é o nosso ponto de vista. Então, não acredite em nada disso, mas experimente. Se você começar a descobrir isso, você vai ver que é assim. Existem, então, esses sistemas todos, por exemplo, esses chakras aqui todos que falavam que existia e tudo mais. Tudo isso era como é que foi feito? Isso aqui nada é real, isso aqui é um desenho. Tudo que você vai encontrar em livro é isso. Um clarividente viu, tá certo? Colocou isso, foi dizendo para alguém que sabia desenhar, alguém foi desenhando isso e foi interpretando. A interpretação das cores é uma doideira, minha gente. Se você pegar alguém que é budista, ele vai dizer o azul significa isso, o teosofista vai dizer o azul significa aquilo, e por aí vai, ninguém chega a conclusão nenhuma. Cada cor significa uma coisa. Visão de apaixonado. Ele vê o que ele quer ver. Vou dar um exemplo simples. Alguém aqui é protestante ou não? Espírita? Bem, pronto. Conhecem a figura de Dr. Bezerra de Menezes? Está ouvindo falar dele já? Ok. Para o Espiritismo, trata-se de uma alma fenomenal. Um homem esplêndido, de um coração gigantesco. Se um clarividente olhar para o Dr. Bezerra de Menezes, vai dizer uma alma evoluída. Concordam comigo? Certo? Se o clarividente for protestante, vai dizer é filho do diabo. Entenderam como é que é? Ele pode até ver a mesma coisa, mas ele interpreta de forma diferente. Porque as crenças dele dizem diferente. Porque os paradigmas internos dele fazem ele ver aquilo. Ele não vê a verdade. Ele não vê a realidade. Ele vê o que ele quer ver. Então não basta apenas abrir novas percepções. É preciso também saber interpretar essas opiniões, essas visões. E como você faz isso? Com discernimento. Ao longo do tempo. Sendo autocrítico. Olhando para você, descobrindo o que é seu e o que não é do outro. Eu sou uma pessoa que vejo a aura humana. Aí eu olho para ela e digo assim, estou vendo violeta. Então você é uma pessoa espiritualizada, porque violeta é uma vibração altíssima, né? Só que eu não sei que a minha aura é vermelha. Ela não está aqui? Tudo que eu estou vendo passa por esse óculos. A dela era azul, minha gente. Quando passou pela minha, a junção de vermelho com azul deu violeta. Como eu não sei que cor é a minha, eu vou sempre achar que a cor dela é violeta. Deu para entender isso? Se eu não investigar os meus paradigmas, as minhas limitações, as minhas crenças, não tirar a visão apaixonada do devoto, eu não estarei vendo a realidade. Mas estarei vendo o que eu quero ver. Então nada disso aqui é desse jeito. Tem pessoas que botam chakra que se reflete para cá, sabe? Que eu não sei onde eles viram aquilo, mas tem uma autora sozinha que fala disso. É somente uma mulher. E bota o bicho para cá, ele reflete aqui atrás, e não sei o que. É umas ligações lá que eu não sei onde fui ver aquilo, não. Nunca vi isso. Não estou dizendo que não existe, mas tudo bem. Terceiro veículo de manifestação da consciência, o corpo emocional ou psicossoma. Veículo da consciência que atua no plano extrafísico, crosta a crosta, e no plano extrafísico distante da crosta planetária. Exemplo, o corpo físico está aqui. Isso aqui que sai é o chamado cordão de prata, que em alguns livros ele sai aqui do umbigo também, não sei por que botaram isso, porque ele fica presinho aqui atrás das costas. A gente sente que ele está puxando de volta ao corpo físico, é por aqui que a gente sente. Exemplo, que é limitação de percepção. Eu já vi o cordão de prata de muita gente, nunca vi o meu. Tá certo? Limitação minha, ora. O que eu estava falando antes com o rapaz aqui, eu já saí várias vezes do corpo, desde criancinha. A teosofia fala que existem 4 ramos de evolução: a humana, os elementais, os devas e os anjos. Eu nunca vi um elemental, nem um anjo, nem um deva. Não estou dizendo que não existe. Não faz parte da minha experiência. É diferente, entenda bem. Você pode sair e ver, não pode? Pode, claro que pode. Mas se você vê isso, aí sim vale a pena para você. Aí faz a diferença para você. Então aqui, ó, o duplo etérico faz essa ligação final. O cordão de prata nada mais é do que o duplo etérico que se estica. Ele é quem une você a um corpo a outro. Aí fica aqui. Esse corpinho que ela está aqui é o psicossoma, ou o corpo emocional. Ela está sendo auxiliada por uma consciência, um amparador, que dá energia a ela para ela dar esse indivíduo aqui, que é um parapsicótico pós-morte.
ela vai ajudar esse indivíduo. Ela recebe energia do alto, de outras consciências e tudo mais. Ela está fazendo o trabalho dela, ótimo. É isso que o projetor faz. Tudo bem até aí? Veja quantos sinônimos tem o corpinho de prata, o corpo emocional. Eu coloquei apenas um slide, nós temos bem uns 15 aí de sinônimos. Então, quando as pessoas vão estudar, isso dá uma confusão no juízo delas, porque isso é fruto da literatura universal, de tudo que a humanidade produziu até hoje. Então, tem nome para todos os gostos. Então, quando você vai estudar, você está falando de quê? Está falando de quê? Isso dá uma confusão muito grande esse negócio. Mas isso aí tudo é sinônimo de uma coisa só. Olha só, Aristóteles já falava disso. Isso em se tratando de Ocidente, viu? Porque isso aqui, ó, Egito, já chamava. Kardec, para quem é espírita, ele chamou de perispírito. Porque Kardec chamou de perispírito é muito complicado, porque ele estava falando para uma multidão imensa, para a humanidade toda, quebrando paradigmas dos 1000%, não podia ir mais além. André Luiz já faz mais em detalhe. Esse perispírito é composto pelo duplo etérico, corpo emocional e corpo mental. Não é um corpo tão simples assim não. Cada corpo desse tem sua anatomia, sua fisiologia, funcionando de um jeito. Então você não pode descontrolar um e controlar o outro, entende? Muito complicado esse negócio, não é simples não. Tudo bem até aí? Quarto veículo de manifestação da consciência, corpo mental ou mental soma. Veículo de manifestação da consciência intrafísica, quando esta consciência atua isoladamente, sem o corpo físico, o duplo etérico e o psicossoma. Então está aqui, ó. Esta mulher está aqui, isso aqui ao redor azulzinho é o duplo etérico dela. Ela se projeta para o plano extrafísico, também sai com o chamado corpo, o psicossoma aqui, e se projeta novamente para o corpo mental. Esse corpo mental geralmente não tem forma, e é aí que a coisa se complica, muito mais do que você possa imaginar, porque nós estamos condicionados à forma. Então, se para a gente entender o corpo físico, que é forma, a gente já não sabe nada, para entender o corpo emocional, que também é forma, a gente não sabe nada. Imagina eu te falar de um corpo mental que é acima dele, que não tem forma nenhuma. E tem gente que fala de corpos além disso e estágio além disso. Você vai me permitir de dizer que eu não acredito. Entende? Porque para chegar aqui eu tenho que começar a traduzir em forma. Então quando alguém fala que viu lá no corpo divino alguma coisa, eu fico meio cabreiro. Porque eu vi no plano astral. A maior dificuldade do mundo de gerenciar esses negócios todos, sabe? E tem gente que quer ensinar você a não ir para o plano astral, já ir para o corpo mental, aí é que deu a luta. Aí é que tudo se complicou mesmo. Aí eu digo, meu filho, você está muito apaixonado, sabe? Mas é de uma paixão tremenda que lhe cega completamente. Então, os indianos usam rupa e arupa, com forma sem forma. Os outros usam concreto e abstrato. O concreto ainda tem forma. Que forma é essa? Forma de nuvem. Nuvem tem toda e qualquer forma, mas tem alguma forma, né? E sem isso, como é que eu vou te explicar? Não tem como fazer isso. Ou você vivencia isso, ou você não tem palavras para descrever isso. Então eu digo assim, você está no corpo físico? Domina o duplo etérico, você já fez grande coisa. Sai em corpo astral, meu filho, você já fez um excelente passo na evolução. Para de se masturbar com as outras coisas todinhas e aprenda a nadar, que é o fundamental. Morrer você vai, viu? Quer você queira, quer não, quer goste, quer não, quer aceite, quer não, você vai. Então amanhã você vai estar em plano astral, habitando outro corpo. Investigue isso, pelo menos. Só isso, basta isso. Conscientize-se disso que você vai entender que a coisa progride, mas não temos acesso aí nessas coisas. Senão você vai ficar numa briga tremenda. Você vai virar um masturbador mental. Eu já vi assim o inferno cheio de teóricos. Estão lá brigando um com o outro, sabe? Lá no quinto dos infernos, tudo brigando. Porque é assim, porque é assim. Tudo lá no inferno, não se dá conta de estar no inferno. Pra que isso? Sinonímia, tem vários nomes. Sétima consciência, olha só. Terceiro elemento. Então, imagina, você está lendo uma coisa e acaba dizendo assim, foco de luz viva. Eu tenho que ler o livro todinho para saber o que ele está falando nisso.
Não é assim? Tudo bem. Corpo intuitivo, aí ó, imagina para onde seria. Depois do corpo mental, alguma outra coisa acima disso. Como é que eu posso descrever essas experiências? Dá para entender que não tem palavras? Por mais que você crie palavras, eu vou dizer assim, meu filho, você está apaixonado. E embriagado. Não vai falar coisa com coisa. Tá? Todos os corpos, eles têm, eu já falei antes, desde do corpo físico ele tem uns sistemas. E eles obedecem a processos que não podem ser alterados. É claro que existe alguém que tem o coração virado. Não existe isso? Existe. É patológico. Não é a regra geral. Então se você disser que você tem abrir um canal extra em você, eu vou dizer, tudo bem, pode até ser, né? Mas é um caso de exceção. A não ser que você tenha uma fisiologia extraterrestre que eu não conheço absolutamente nada, então também não posso dizer absolutamente nada. Mas se você é humano, você vai seguir as normas humanas. Então você não tem 2 corações, 4 rins, tá certo? E se tiver, tem alguma coisa errada. Está funcionando, então ótimo, deixa funcionar, mas você é uma exceção, meu filho. Os outros corpos são a mesma coisa. Então quando você começar a ler várias coisas por aí a esse respeito, procure entender uma coisa: para quem essa pessoa está dizendo isso? Para outro apaixonado? Provavelmente. Mas experimente, é aí que vale a pena fazer as coisas. Porque viver na paixão não leva a muita coisa. Nós já vivemos todos esses anos. O que foi que ela nos trouxe? O que é que a ilusão tem nos trazido até hoje? E descobrir por experiência própria que a vida continua, talvez seja a coisa mais importante que possamos fazer numa existência. Porque todo o nosso comportamento muda. Todas as nossas ações, emoções e pensamentos passam a ter um novo norteamento, uma nova direção. Você com certeza é uma pessoa antes e outra depois de você vivenciar essas coisas. Quando você se convence por você mesmo. Não por teoria, mas por experiência. Tudo bem? Podemos ficar por aqui? Vamos fazer nosso exercício de relaxamento? Vamos? Obrigado então a todos. Quem quiser sentar, quem quiser deitar, vai ali, pega os colchões, bota aqui embaixo. Quem quiser ficar sentado, fica. Qualquer coisa desse tipo. Vai lá em cima, bota, tá, stop,